todo mundo comovido, pelo menos todo mundo que tem um mínimo de consciência, né, política e fraterna, está comovido com a morte do Papa e está, de certo modo, envolvido com este drama, porque o conclave agora ele vai decidir por um Papa que pode seguir a linha do Francisco, ou pode decidir por um Papa conservador que transforme a igreja num apêndice desta insanidade reacionária chamada Trump, né? O mundo precisa de um contraponto ao Trump. E o contraponto ao Trump, vindo da Igreja Católica, é bastante importante recuperar, manter a recuperação da Igreja Católica na linha do cristianismo e não na linha de um Jesus falso, armado, hierárquico, capaz de desprezar os problemas do mundo. Isso não é bom, né, de maneira nenhuma, né? Então, é claro que estamos vivendo aí um momento crítico. Aí, no meio disso, a imprensa vai entrevistar lá moribundo, gemendo, né, com o ânus inteirinho arrebentado, na linguagem dos jovens atuais ele estaria aí arrombado, né? E vai entrevistar o nosso grande estadista, um dos maiores estadistas, né? Foi presidente da República, vai no hospital, Jair Messias Bolsonaro. E aí, qual é o papo dele? Ele e o golpe. Ele e o Alexandre de Moraes. Ele e ele. Jair com Jair. Não tem uma dimensão a respeito da política. A grande frase dele. Aliás, até achei interessante a imprensa, né? Jair Bolsonaro dispara. Aí você pensa que vai vir alguma coisa, né? Veio a frase fantástica: golpe é brincadeira. Que frase é essa? Hã? Nós sabemos que golpe para ele foi brincadeira e que ele foi brincar de golpe e a brincadeira saiu caro. Nós sabemos. Agora, só isso. Golpe não é brincadeira. O que ele fez é crime. É crime. Mas o que eu fico imaginando é como esse rapaz, esse tal de Jair, como que ele conseguiu este processo de deterioração mental e anal que não para. Você pode falar, professor, mas ele sempre foi deteriorado. Claro. E por isso mesmo que a gente se espanta de ver que ele não chegou ainda ao fundo do poço. Ele matou 700 mil brasileiros, fez todo o processo contra o resguardo da Covid, matou, foi a CPI chegou às provas necessárias. Como ele tinha a PGR na mão, ele não foi enquadrado na época, agora foi pelo golpe. E ele, no hospital, numa hora que você podia esperar que a pessoa pudesse fazer uma reflexão pessoal, não. Ele voltou a um narcisismo absurdo, a um olhar só para o umbigo, para falar de que não cometeu golpe. Está lá no hospital, está recebendo as notícias, viu a morte do Papa e não tem uma palavra. Não tem uma palavra. Um cara que faz em tudo quanto é movimento de rua do Malafaia, que se diz cristão. Falou em cristão,
falou em cristão, falou em Deus, está lá o Bolsonaro junto com a sua digníssima, a piricrente. Aí morre o Papa, silêncio. Por quê? Não é porque eles são lambedores de bunda de evangélico. Não é por causa disso. De jeito nenhum. É porque o Papa, este Papa, é efetivamente cristão, esse que faleceu. Tinha nas suas diretrizes as diretrizes de Jesus. Pelo menos aquelas diretrizes de Jesus que chegam a todo mundo pelo texto bíblico. Agora, ele não pode, porque ele defende tudo aquilo que é o anticristianismo. Só na cabeça dele e do Malafaia, aquilo que eles falam é cristão. Todas as minorias são condenadas. Todas. Não tem uma palavra para as minorias. As minorias têm que sofrer as injustiças que fizeram delas minorias. Que é a minoria que é delimitada por etnia e a minoria que é delimitada pela opressão. É interessante notar isso. Você pode ter uma minoria de pessoas que são minoria, por exemplo, por ser de um lugar do planeta que tenha costumes diferentes de onde ela está vivendo. Então, né, aqueles costumes não são os mesmos de onde ela está vivendo. Então, as suas práticas são práticas de uma minoria. Tudo bem, sem problema. Agora, é uma minoria étnica ou cultural. Agora, se essa minoria é proibida das suas práticas, é oprimida por ser daquelas práticas, então a minoria não é delimitada mais por uma questão cultural. Ela é delimitada pela opressão. Então tem esses dois tipos. Tem esses dois tipos no Brasil. E às vezes eles se casam, né? Às vezes se casam. Por exemplo, japoneses. Japoneses é uma minoria étnica, cultural, mas não tem opressão. Não tem a opressão que tem outras minorias. Pelo contrário, muitas vezes há até um grande elogio à cultura japonesa. Então, é minoria, mas não é delimitada pela opressão, como, por exemplo, a minoria gay ou a minoria negra, que são maiorias. No caso da minoria negra, são maiorias do ponto de vista numérico e minoria do ponto de vista sociológico. É uma minoria étnica, cultural e delimitada pela opressão. Então, é preciso entender este quadro. Agora, é um quadro que tem uma referência nos evangelhos. Aliás, uma referência direta, que é a parábola do bom samaritano. A palavra de acolhimento do estrangeiro, de acolhimento do diferente, de precaução contra o preconceito em relação ao diferente, ao outro. É nítida essa parábola a respeito disso. Malafaia nunca leu. Bolsonaro muito menos. Piricrente muito menos. Qualquer evangélico, qualquer católico que seja efetivamente cristão, tem nesta parábola uma referência em relação às minorias. Eles não. Então daí você vê como esse tipo de político não tem nada a ver com valores que nós da esquerda cultivamos. Com valor fundamental da esquerda, aliás, que faz com que as pessoas sejam de esquerda. É a luta por uma sociedade onde o mais forte não possa oprimir o mais fraco. Veja que não é uma luta pela extinção de fracos e fortes, porque a gente supõe que diferenças sempre existirão. O problema é quais as leis que nós podemos fazer
para que as diferenças não criem opressão, para que as diferenças possam ser diferenças e harmônicas com as igualdades. Então isso delimita, e isso faz com que cristãos e esquerda tenham um ponto em comum, para não dizer outros. Mas, nananina, Bolsonaro, você vai falar com ele? Nada, nem para fazer uma fala hipócrita, do tipo assim, ah, que pena, morreu o pai. Nada, ele, o egocentrismo, o narcisismo dele é tão doentio, que no meio disso tudo, ele lá no hospital e ele, o golpe é brincadeira. Mas quem tá falando em golpe, cara? Você vai ser julgado, vai ser condenado. É um criminoso nato. E boa parte da sociedade brasileira quer a condenação do Bolsonaro pelo acúmulo de crimes, nem a questão do golpe. O golpe é o processo jurídico que vai condená-lo, mas a sociedade brasileira já o condenou pela prática dele enquanto presidente, tirando direitos trabalhistas logo no começo. Lembram? Depois veio a Covid, ele fez a política mais torta do mundo, e uma política efetivamente mal intencionada, não foi assim de erro, porque vocês se lembram que a secretária do ministro da Economia dele, Bolsonaro, deixou vazar o que eles realmente pensavam quando ela disse que era bom que morressem os velhos. Que aí resolvia o problema da Previdência. Ela falou isso. E depois todo o processo para não comprar vacina, lembram? Todo o processo para não aplicar, a fabricação monstruosa e miliardária, gastou enorme dinheiro, e ele junto com aquele astronauta, fazendo remédio falso e falando que as pessoas podiam tomar, ele mesmo correndo atrás de avestruz com uma caixa de remédio, fazendo graça. Tem gente tomando esse remédio até hoje, ivermectina. Faz um mal desgraçado pro fígado. Bolsonaro é um cancro, gente. Um cancro. Junto dele estão os ideólogos, os pseudo-intelectuais. Eu fiz um vídeo sobre um pseudo-intelectual e vou recordar aqui, porque continua lá a entrevista dele na Folha, no TV Folha, que é o tal do Pondé, né? É uma espécie de caricatura do Clodovil. Ele tem trejeitos, né? Aquela boca mole dele dizendo que a igreja tem que ser rica, ela não pode ser pobre. E que o Francisco falou isso, mas ele mesmo sabia que a igreja não podia ser pobre. Francisco jamais falou de que a igreja tem que ser pobre, ele falou que a igreja tem que ser para os pobres. Ele deturpa tudo. Pondé é outro cancro. Ele estava perdendo. O Demetrio Magnoli tenta lutar para ser mais cancro do que ele, mas não consegue. Ele continua sendo o cancro mor. Sem contar, né, que o cara tem ódio do cristianismo. Ele tem ódio do cristianismo. Ele pertence a outra religião e tem ódio do cristianismo. Ele pertence ao grupo de israelenses que acham que a função mais nobre na terra é matar criança, é o genocídio que eles fazem lá na faixa de Gaza. Então, gente, sinceramente, é difícil acreditar que alguém, diante desta minha argumentação, ainda queira proteger o Bolsonaro. Ainda tem algum apreço por essa figura. Ou pelo Pondé, ou pelas essas figuras de direita, que são figuras assim, são vazias, e quando você encontra algo nelas, é só o ódio. Só o ódio.
Eu nunca vi nada igual ao Bolsonaro. Nunca vi. É claro, você pode falar, bom, tem o Trump nos Estados Unidos, mas o caso do Bolsonaro chega a ser de uma... Ele é quase um alienado. Eu vou entrevistar o cara hoje, tá todo mundo falando do Papa e ele falando dele. E do probleminha dele, ele não percebeu ainda que ele cometeu um crime. É incrível, né? Gente, dá like nesse vídeo para ele subir. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, deu like, se inscreve no canal. Aciona o sininho aí para você estar sempre recebendo as notícias na hora que sai o vídeo. E não pode deixar de fazer o comentário escrito aqui. Comenta qualquer coisa que venha à sua cabeça, porque é importante o seu comentário. É ele que dá o feedback para nós e é ele que orienta quais os assuntos que a esquerda reflexiva aborda. Quais os livros podem ser publicados. Qual bibliografia a gente indica, tá? E por fim, ajudar a esquerda e o canal a funcionar. Não é o canal só o canal, gente, a atividade do canal. É que o canal tem atividades que são da origem do canal. Vocês sabem muito bem que a gente no canal faz um trabalho de combate às drogas em tudo quanto é lugar. E eu já disse, droga não é para prender pessoas, droga não é para criminalizar, droga é uma coisa que você tem que se precaver contra ela. E já está provado, garotada praticando esporte tem uma barreira contra a droga. Não só pelo gasto de energia, mas porque a pessoa vai tendo sonhos de manter o seu corpo funcionando e vai se afastando da curiosidade de se deteriorar. Né? Veja que a gente faz o trabalho que é o contrário desses ideólogos de direita. Você pega um vídeo do Pondé, tá ele fumando charuto, fumando cachimbo, um cara que nunca foi capaz de ter um contato com o esporte. Você percebe isso no rosto da pessoa, no jeito, no corpo, né? E é isso que não pode mais, gente. É isso que não pode. Então a gente, em todo lugar que a gente vai, a gente ou cria escolinha, ou mantém a que tem, ou luta para que aqui... Então aqui a gente veio, criou a escolinha, ela está funcionando, tem os times, e a gente está pedindo o Pix para o canal e também para a escolinha. Qualquer quantia, gente, qualquer quantia que você ajuda, é sempre um dinheirinho que você ia desperdiçar em qualquer coisa, que você põe aqui e vai virar muita coisa. Muita coisa. E a gente filma, mostra como é que está funcionando. Aqui já está com 80 garotos na escolinha. E funciona... você pensa que o poder público... Não é assim, não vai. O poder público às vezes ajuda, mas... Não é assim não, gente. Depende do que vocês colocam aqui. No Alpix. Daqui a pouco a gente volta.